Queria dar boas-vindas a todos vocês que estão aqui. É muito bom estar com vocês. Desejar Feliz Dia dos Pais a todos os pais aqui presentes. Sei que muitos correram para estar presente. A gente recebeu, depois de um ano, onde o Dia dos Pais foi muito restrito. A gente mesmo teve o privilégio de receber meu sogro nesse final de semana. Acredito que muitos aqui tiveram a oportunidade de ter um Dia dos Pais um pouco diferente do que tiveram no ano passado. Acredito que muitos também acabaram se ausentando para estar próximo, aqueles que têm o pai morando um pouco mais longe. E a gente está aqui para celebrar a Deus, o nosso Pai, o Pai de todos nós, aquele que nos adotou e faz cada um de nós aqui irmãos. E é com muita alegria que a gente está aqui nessa noite. E nessa noite a gente vai dar prosseguimento, a gente está chegando já à reta final, tem aí mais 2 semanas só dessa série de mensagens em 1 Coríntios, onde nós estamos refletindo sobre as implicações de ser e pertencer à Igreja de Cristo. E pertencer à Igreja de Cristo implica, pertencer à Igreja de Cristo significa que nós somos cristãos, que nós confessamos Cristo como nosso Salvador. E ser cristão não é simplesmente aderir a uma religião como muitas outras que existem por aí. Eu trabalhei com uma pessoa que sempre falava comigo, que nutria uma certa admiração pela minha dedicação. Na época, eu ainda trabalhava na área de TI, mas já estava concluindo o seminário, estava caminhando para a ordenação pastoral, e ele falava, poxa, que legal, e é muito legal você se dedicar a uma religião, e, na verdade, todas as religiões pregam a mesma coisa, só que de uma forma diferente, que, no final das contas, é amar o próximo, fazer o bem. Só que esse meu colega de trabalho, ele estava equivocado, porque, de fato, se você olhar para o Espiritismo segundo Allan Kardec, de fato ele vai pregar isso. Se você assistir uma pregação de um rabino, de um judeu, ele vai falar sobre cuidado com a família, sobre fazer o bem. Muitas religiões falam isso. E, de fato, o Senhor Jesus Cristo ensinou sobre família, sobre fazer o bem, sobre amar ao próximo. Mas a diferença fundamental do cristianismo para todas as outras centenas de religiões que existem no mundo, não está fundamentalmente no compromisso que nós temos como cristãos de fazer o bem ao outro. Porque todas as religiões existentes no mundo, elas estão baseadas nos ensinos do seu fundador. Jesus Cristo, ele se distingue de todos os outros fundadores de religiões, porque dentre todos os outros fundadores, Jesus Cristo foi o único que ressuscitou. A diferença fundamental do cristianismo para todas as outras religiões é que ela está baseada no fato que o seu fundador, ele ressuscitou. O cristianismo está baseado no fato de que Cristo ressuscitou. O cristianismo é a única religião que existe, basicamente, no fato que o seu fundador ressuscitou. Isso não significa que os ensinos de Jesus tenham pouca importância, pelo contrário. O que eu estou falando é que o ponto alto, a base fundamental do cristianismo é a ressurreição de Cristo. Se a gente tira a ressurreição do cristianismo, o cristianismo ele se torna apenas uma religião moralista, como muitas outras. Se a gente tira a ressurreição de Jesus do cristianismo, ele se torna numa religião. Aí, o discurso desse meu antigo colega de trabalho ganha um sentido. Se torna como muitas outras religiões, apenas contadas de uma forma diferente. Que no final das contas, ser cristão é amar o próximo, fazer o bem a ele.
E é interessante porque a ideia de que alguém ressuscitou, essa ideia sempre vai encontrar oposição. Porque o homem natural, a morte é o fim. Até mesmo outras religiões que acreditam na vida após a morte, creem numa perspectiva de reencarnação, mas não de ressurreição, conforme nós encontramos nas Sagradas Escrituras. E pensando em ressurreição, a ressurreição de Jesus, ela encontra ainda mais oposição. Porque essa ressurreição não é como uma outra ressurreição. O próprio Senhor Jesus Cristo, durante o seu ministério aqui na terra, ele ressuscitou pessoas. Ele tocou na urna de um cadáver e ele ressuscitou. Ele ressuscitou o seu amigo Lázaro. Mas todas essas pessoas que Jesus ressuscitou, elas tornaram a morrer. A ressurreição de Jesus é diferente até mesmo das ressurreições que o próprio Senhor Jesus Cristo realizou enquanto exerceu seu ministério aqui na terra, porque Jesus Cristo ressuscitou e continua vivo. Ele permanece vivo, ele está vivo. E essa realidade é um escândalo para o homem natural. E a oposição ao fato que Jesus ressuscitou, ela é uma realidade hoje, assim como era uma realidade na igreja de Corinto no primeiro século. O que nós vamos ver hoje é o apóstolo Paulo exortando aquela igreja contra grupos, pessoas que estavam infiltrados dentro da igreja, pregando, refutando, pregando contra, refutando a doutrina da ressurreição. A realidade de que Jesus Cristo ressuscitou e vive. E quando essa doutrina, quando essa compreensão da ressurreição ela é atacada, a igreja é ameaçada. E ela começa a caminhar a passos largos para a morte. Por isso eu te convido, a gente vai ler alguns versículos de 1 Coríntios 15. Nesse momento, eu queria ler apenas os 13 primeiros versículos. Se você está com a sua Bíblia, eu te convido a abrir 1 Coríntios 15, a partir do versículo 1. Se você não trouxe, o texto vai ser projetado, você pode acompanhar pela projeção. A palavra de Deus que diz assim: Irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele, vocês também são salvos, se retiverem a palavra assim tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém, alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, e mais tarde, por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim vocês creram. Ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Paulo apresenta argumentos. Como nós vimos no texto que foi lido, havia
ali na igreja de Corinto, um grupo de pessoas que refutava a ressurreição dos crentes, que colocava aquela igreja em uma posição de risco. Os crentes cediam a essa ideia e eles estavam, de alguma forma, tendo a sua fé completamente abalada. Negar a ressurreição é negar o próprio Deus. Não crer que ressuscitaremos é negar o próprio Deus. Porque se cremos no Deus que se revela pela Bíblia, é perfeitamente possível, é perfeitamente fácil de acreditar que Ele tem poder para nos ressuscitar. Se a gente não crê na possibilidade da salvação, da ressurreição, de alguma forma não cremos no Deus bíblico. Porque se Deus é o que é, se Deus é como Ele se apresenta, como Ele se revela pelas Sagradas Escrituras, sabemos que é perfeitamente possível para Ele nos ressuscitar da morte. Negar a ressurreição é negar o próprio Deus. É, pelo menos, no mínimo, diminuir esse Deus que nós cremos. Porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que Ele é poderoso o suficiente para nos ressuscitar. Por isso, Paulo exorta aquela igreja sobre esse risco e refuta esses falsos ensinos que estavam se infiltrando naquela igreja. Agora, talvez você me pergunte o que nós temos a ver com isso. Que aquela realidade não é exatamente a mesma dos dias de hoje. Que nos dias de hoje não existe uma oposição à ressurreição como dentro da igreja. Mas o que eu gostaria de te falar é que essa doutrina, ela foi atacada, ela sempre foi atacada e sempre será atacada. Enquanto estivermos vivendo aqui na história. Porque se tira o elemento da ressurreição de Cristo, você destrói o cristianismo. Você reduz o cristianismo como qualquer outra religião. A ressurreição, como doutrina fundamental para a fé cristã, ela sempre será atacada. O problema é que às vezes nós não percebemos esses ataques por conta da forma que essa oposição chega até nós. Meu amigo pastor Sandro Baggio, ele postou uma frase do Joseph Ratzinger, que foi papa. Em 1996, ele disse o seguinte, foi papa da Igreja Católica: uma eventual futura ditadura anticristã seria provavelmente muito mais sutil do que conhecemos até hoje. Será aparentemente favorável à religião, mas sob a condição de que não sejam postos em questão os seus modelos de comportamento e pensamento. Embora a gente não concorde com a teologia de Ratzinger, a análise sociológica dessa perseguição cristã para o século XXI, ela é perfeita. E a oposição que nós enfrentamos, ela é sutil, ela é interna. Muitas vezes ela é interna. Não espere que a oposição mais perigosa virá daqueles que desacreditam completamente na existência de Deus, um discurso que tente desacreditar completamente na existência de Deus, um discurso que tente se opor de forma violenta à igreja. O ataque mais perigoso é tentar desconstruir elementos fundamentais. E talvez o mais importante deles é a ressurreição de Cristo. E como nós vemos na prática essa citação do Ratzinger,
feita em 1996 nos dias de hoje. Vou passar um vídeo muito curto, de alguns segundos. Eu não costumo fazer isso. Vamos passar o vídeo e a gente explica sobre um fato. Está sem áudio. Monitorado, difamado, tanto é que ele não morreu. E Jesus foi um corpo assim, vigiado, perseguido, monitorado, difamado, tanto é que ele não morreu quentinho numa cama. Foi preso, torturado e assassinado. Só que a esperança era tão grande que o povão disse, ele ressuscitou. Está vivo, venceu tudo isso. Então, a gente não precisa ouvir mais. Se você perceber nesse vídeo, ele vai falar, Jesus ele foi perseguido, Jesus foi vigiado, Jesus foi morto, e de fato tudo isso aconteceu. Mas percebam a forma como esse Senhor se refere à ressurreição. Após a morte de Jesus, os seguidores de Jesus, a esperança era tão grande que eles dizem, Jesus ressuscitou. É uma forma sutil de desacreditar a ressurreição corpórea de Cristo. Isso faz parte de uma ideia que talvez o maior precursor dessa ideia é um teólogo alemão que viveu por volta de 1800 e alguma coisa, chamado Rudolf Bultmann. Em uma de suas obras, chamada Demitologização, onde doutrinas essenciais são atacadas, tudo aquilo que não pode ser explicado racionalmente, cientificamente, é desconstruído. Os milagres, a ressurreição e a volta de Cristo. Para essa corrente de ideias, eu me recuso a chamar de corrente teológica, a ressurreição de Cristo é como exatamente o cidadão desse vídeo citou. A ressurreição de Cristo se dá a partir do momento que os seguidores de Jesus da época dão prosseguimento aos seus ensinos. Essa é a ressurreição de Jesus. Da mesma forma, eles dizem que quando a Bíblia fala que Jesus vai voltar, Jesus volta todas as vezes que o bem triunfa sobre o mal. Mas o que a Bíblia diz não é sobre isso. Não é uma ressurreição de ideias. Jesus não está vivo somente a partir do momento que a gente pratica o que Ele ensinou. Ele está vivo à destra do Pai. Eu não costumo passar vídeos, e não é uma questão de uma discordância teológica, um pastor que eu não estou alinhado completamente, teologicamente. A gente não está falando sobre diferenças, por exemplo, sobre a compreensão da volta de Cristo, se o milênio vai ser antes, vai ser depois, se já estamos vivendo o milênio, que essas questões são periféricas. Eu não estou falando aqui sobre arminianismo ou calvinismo, que são questões secundárias. O fundamental é que somos salvos por Jesus Cristo, único e exclusivamente por Ele. Eu não estou discutindo, não são pequenas discordâncias, mas quando eu olhei para esse vídeo, há um tempo atrás, eu me lembrei desse episódio da igreja de Corinto, onde existiam pessoas dentro da igreja, esse cidadão ele se intitula pastor, que tentavam, se dizendo cristãos, tentavam desconstruir a doutrina da ressurreição. E por que nós precisamos defender isso, crer nisso, com todo o nosso coração, com toda a nossa força? Primeiramente, se não fosse um tema importante, o apóstolo Paulo não dedicaria um capítulo inteiro para exortar a igreja de Corinto. Paulo não escreveu esse texto a partir das suas motivações, das suas paixões, mas ele escreve esse texto inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Mas quando a gente olha para o que ele escreveu, a gente encontra pelo menos duas razões para defendermos e entendermos a importância da ressurreição.
A primeira delas é que a ressurreição é fundamental para a mensagem cristã. Paulo, ele apela para os profetas do Antigo Testamento, que anunciavam a vinda do Messias e profetizavam a respeito desse Messias que morreria pelos nossos pecados e ressuscitaria. Todos os profetas do Antigo Testamento, eles apontavam para a vinda, morte e ressurreição de Jesus. Paulo apela também para as testemunhas oculares da ressurreição, como ele diz, que Jesus Cristo apareceu para os 12, e depois de uma só vez para mais de 500 pessoas, que inclusive a maioria daqueles 500 ainda estavam vivos no momento em que Paulo escreve essa carta para os Coríntios. Ele diz, existem mais de 500 testemunhas, a maioria está viva, é só perguntar, Jesus Cristo ressuscitou. E a partir dessa experiência ocular dos apóstolos, eles fundamentam como doutrina para a igreja a ressurreição. E a igreja, no seu surgimento, como a gente vê lá em Atos 2, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Aqueles que Deus escolheu, comissionou para fundamentar as bases da nossa fé. A base da mensagem da igreja. Por isso, a ressurreição é fundamental para a mensagem cristã. A pregação cristã deve sempre apontar para a ressurreição de Cristo e a nossa ressurreição com Cristo. Por isso a gente precisa crer. Como o próprio apóstolo Paulo fala, senão é vã a nossa fé. Essa mensagem perde todo o sentido. A ressurreição é fundamental para a mensagem cristã. Portanto, ser cristão, crer na mensagem cristã, é crer no Evangelho. E o Evangelho de forma completa, que fala da nossa queda, fala do pecado, fala dos ensinos de Jesus, mas fala da sua morte, da sua ressurreição e que nós também ressuscitaremos com Ele. Mas a ressurreição, ela não é fundamental somente para a mensagem. Para nós cristãos, a ressurreição, ela não é somente uma doutrina, não é somente um conhecimento teórico sobre algo, mas a ressurreição, ela é fundamental também para a fé cristã. Para a mensagem, mas para a fé. A fé que nós aprendemos com Tiago, em sua carta, que diz que a fé sem obras é morta. A fé cristã, ela é dinâmica. Ela tem desdobramentos práticos. E crer na ressurreição tem impactos na forma como nós vivemos a nossa vida. Tem impactos na forma como nós caminhamos. A segurança que eu tenho no fato que eu vou ressuscitar, ela está baseada no fato que eu creio que Jesus também ressuscitou. Paulo, ele continua falando sobre isso. 1 Coríntios 15, a partir do versículo 14 até o 28, Paulo vai falar sobre a importância da doutrina da ressurreição para a fé cristã, para a vida cristã. Versículo 14. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e é vã a fé que vocês têm. Além disso, somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos testemunhado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, a qual não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé de vocês, a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem nos seus pecados. E ainda mais, os que adormecem em Cristo estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem.
visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, porque assim como Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, na sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque é necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe sujeitou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Paulo continua argumentando sobre a importância prática desta verdade, a verdade da ressurreição de Cristo e a verdade que nós também ressuscitaremos. Paulo ele conclui o seu argumento sobre a ressurreição dizendo que não tem como ser cristão sem crer na ressurreição. Se a ressurreição não existe, automaticamente estamos afirmando que os apóstolos mentiram. É o que Paulo diz. Se não cremos na ressurreição, estamos falando que o próprio Senhor Jesus Cristo era um louco, um charlatão. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo testemunhou sobre a sua volta. O próprio Senhor Jesus Cristo falou que ressuscitaria. Não crer na ressurreição é desacreditar não somente os apóstolos, mas também o próprio Cristo. Não tem como falar que admira os ensinamentos de Jesus e dizer que eu não creio na ressurreição, porque o próprio Senhor Jesus Cristo nos promete a vida eterna quando cremos nele. Mas o que nós vemos por aí é um Jesus fabricado, onde apenas os aspectos que me agradam são atribuídos como verdade, quando na verdade, quando nós fazemos isso, não é no Cristo que nós cremos, mas em nós mesmos. E Paulo faz mais um alerta. Ele diz que se não cremos na ressurreição, estamos afirmando que os apóstolos mentiram. Mas também tem outro impacto prático na nossa vida. Se Jesus não ressuscitou, isso significa que a nossa conta com o nosso Criador ainda não foi paga, que ainda continuamos em débito com o nosso Deus. Porque a morte e ressurreição de Cristo é o pagamento para a pena, para o débito que nós tínhamos com o nosso Criador. Da mesma forma, o apóstolo Paulo fala de um outro impacto, de um outro aspecto prático da descrença na ressurreição. Ele diz que se não cremos na ressurreição, somos as pessoas mais infelizes desse mundo. Ele mesmo diz. Por que isso? Porque perdemos a perspectiva da eternidade. A nossa existência, ela se limita do berço à sepultura. E ele continua falando, se é assim, a maneira como vocês vivem está errada. Para que viver para a glória de Deus? Para que renunciar às paixões desse mundo? Se a vida se limita à história que estamos vivendo aqui somente. Não há um objetivo eterno, não há uma expectativa eterna. E ele diz o seguinte, versículo 29, de outra maneira,
que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se de fato os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? E por que também nós nos expomos a perigos a toda hora, dia após dia? No versículo 30 ele fala isso sobre a perseguição. Para que ser perseguido então por conta do cristianismo, se não há ressurreição? Versículo 31, dia após dia morro. Eu afirmo isso, irmãos, pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus nosso Senhor. Se como um homem lutei em Éfeso contra feras, qual foi o meu proveito? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes. Voltem à sobriedade, como convém, e não pequem, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo isso para a vergonha de vocês. Paulo apresenta mais argumentos para exortar aqueles irmãos. Primeiro, ele cita pagãos que se batizavam pelos mortos. Ele não diz que esse grupo religioso estava certo. Aí você pensa assim, mas existe, isso era uma coisa do passado. Existem religiões que ainda nos dias de hoje têm essa prática. Ele pega um caso extremo e fala, vocês estão tão errados como esse grupo religioso que se batiza pelos mortos. E pior, eles pelo menos estão sendo coerentes com o engano que eles creem. Paulo ele continua argumentando com aqueles irmãos, falando sobre o seu trabalho em prol da igreja de Cristo, sobre os riscos que ele e os cristãos do primeiro século enfrentaram por causa de Cristo. E ele diz, meus irmãos, a fé cristã perde todo o sentido se a gente não crê na ressurreição. A gente coloca a nossa vida em risco o tempo todo, é perseguido. Se eu não creio na ressurreição e a vida acaba na sepultura, para que eu vou crer em algo que pode abreviar exatamente essa vida limitada que eu estou crendo? Paulo continua argumentando, alertando sobre as más companhias, como as más companhias corrompem os bons costumes. Como a influência desses falsos cristãos estava impactando de forma muito sutil na fé dessas pessoas. Diante de muitas vozes, quem você tem escutado? Quem tem sido as vozes que têm orientado a sua vida? Meus irmãos, eu não estou falando sobre viver em um mundo paralelo, em um reino paralelo, sem nenhum tipo de contato com as pessoas que não creem em Deus. O que eu estou falando é que a descrença no Evangelho impacta na forma como a pessoa vê a vida, da mesma forma que a crença no Evangelho impacta na forma como eu vejo a vida. E quando doutrinas são atacadas, ou perspectivas diferentes de questões essenciais para a fé cristã, não é somente aquilo que a gente crê que está em risco, mas também a forma como a gente vive. Há impactos no coração, mas também na vida. E ele encerra esse argumento falando o seguinte, se não há ressurreição, só nos resta nos rendermos ao existencialismo, ao hedonismo, ao pragmatismo. Como ele diz, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Ele cita também essa frase, uma frase de grupos filosóficos daquela época, grupos existencialistas, onde a vida se limitava à busca da satisfação de prazeres, porque não havia nenhum tipo de perspectiva eterna.
E qual é a solução, meus irmãos, para isso? Devemos observar o conteúdo objetivo e histórico do Evangelho. A mensagem cristã não é apenas uma outra visão de mundo. Não se trata fundamentalmente de como você encontra sucesso no seu trabalho, satisfação no seu casamento, ou até mesmo obtém cura para um problema de saúde que talvez você enfrente. A mensagem do Evangelho diz a respeito de algo que Cristo fez por nós. Ele morreu pelos nossos pecados. Buscar a Cristo com expectativas apenas existenciais é negar de forma prática a própria ressurreição. Isso não quer dizer que o Evangelho não produza algo novo na sua vida, a fim de resolver questões relacionadas à sua existência, problemas no seu casamento. Eu não estou falando que o Evangelho não faça de você um profissional melhor a partir da visão de mundo, do novo nascimento que o Evangelho produz na sua vida. Eu não estou falando que Deus, o Deus que nós cremos, Ele não é poderoso para nos curar e para resolver qualquer outro tipo de problema que a gente venha enfrentar e certamente enfrentaremos enquanto estivermos aqui. O que eu estou falando é que existe algo maior, que a fé não se limita à resolução de problemas existenciais, que o Deus que nós cremos é muito mais do que um resolvedor de problemas. É o nosso Pai que nos salvou e que de fato vai resolver todos os nossos problemas quando estivermos eternamente com Ele. Livre de todo problema existencial, porque viveremos numa perspectiva, existiremos numa perspectiva livre de toda a corrupção do pecado. O pastor Eduardo vai falar melhor sobre isso na semana que vem. Não quero dar spoiler. Buscar a Cristo com expectativas apenas existenciais. Eu não estou falando, repito, que Cristo, que o novo nascimento, que o Evangelho não traga uma nova perspectiva de forma prática para todas as nossas relações. Sim, traz. Mas o Evangelho não é isso. Não se reduz a isso. Eu estou falando de algo maior. O Evangelho aponta para a eternidade, onde de fato experimentaremos uma nova realidade, completamente livre de qualquer um desses problemas que já enfrentamos e certamente enfrentaremos durante a nossa história. Crer na ressurreição de Cristo é crer que ressuscitaremos com Ele. Crer que viveremos em novos céus e nova terra, porque Cristo ressuscitou. Esse é o ponto fundamental. É isso que nos distingue de todas as outras religiões. Eu não me arriscaria a dizer se são centenas, milhares ou milhões de religiões no mundo, mas nenhuma delas é como o Evangelho. Nenhuma delas está baseada no fato de que o seu fundador, ele está vivo. Ele morreu e ressuscitou. Nenhuma outra religião está baseada no fato de que nós não ofertamos para sermos salvos, mas que onde o próprio Deus é o ofertante. Nenhuma religião fala, todas as outras religiões falam sobre um caminho que nós devemos nos esforçar para chegarmos a esse Deus. Mas só o Evangelho aponta para um Deus que se achegou até nós. Só o Evangelho fala de um Deus que não se relaciona simplesmente com fiéis, mas adota pecadores como filhos. E nessa noite, é uma noite onde nós celebramos a ceia do Senhor. E a ceia do Senhor é um momento onde nós somos remetidos exatamente para o fato de que Jesus Cristo ressuscitou. Se não crermos na ressurreição, o cálice e o pão que partilharemos agora perde todo o sentido.
Porque o próprio apóstolo Paulo, inspirado na última ceia de Jesus, inspirado pelo Espírito Santo, citando a última ceia de Jesus, alguns capítulos antes, no capítulo 11, ele vai dizer o seguinte: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Queria parar aqui antes de ir para o versículo 27, quando a palavra de Deus diz: porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. O que o Senhor Jesus Cristo prometeu na sua volta? A nossa ressurreição. Um novo corpo glorificado. Ele prometeu a ressurreição, não só daqueles que já morreram. Sim, eles ressuscitarão, mas aqueles que estiverem vivos e presenciarem esse retorno, também terão seus corpos transformados. Todos, vivos e mortos, na volta de Cristo, experimentarão essa transformação, o milagre da ressurreição. Quando nós partilhamos do pão e bebemos do cálice, fazemos isso porque de fato cremos que Jesus ressuscitou e nós ressuscitaremos com ele. E Paulo continua no versículo 27 dizendo: portanto, todo aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Por isso eu te convido nesse momento a fechar os seus olhos. Vamos nos colocar de pé. E vamos gastar alguns minutos orando, confessando a Deus o nosso pecado. Como a própria palavra do Senhor nos orienta. Ela orienta que a gente não abdique do pão, não abdique do cálice. Você que está aqui, se você não é membro da nossa igreja, mas você já foi batizado, está em comunhão com Cristo e sua igreja, mesmo não sendo membro, você está convidado a participar conosco. Mas não faça isso sem colocar diante do Senhor o seu pecado. Coloque aos pés da cruz, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. E participe do privilégio de se assentar à mesa do Rei. O Rei que nos adotou como filhos. Vamos orar. Feche seus olhos. Pai querido, nós te agradecemos, Senhor Deus. Te agradecemos pela sua oferta. Jesus Cristo no madeiro, morto e crucificado, para que nós tivéssemos vida, para que possamos experimentar a experiência da ressurreição. Obrigado, Senhor Deus, que por causa da tua graça, por causa da obra redentora do teu Filho, nós não experimentaremos a morte eterna. Por isso nós te pedimos perdão pelos nossos pecados. Nos ensina, Senhor Deus, a cada dia a viver uma vida que agrade o Senhor. Receba, Senhor Deus, cada confissão, cada pedido de perdão feito aqui nessa noite, Senhor Deus. Cria em nós um coração puro, contrito, que venhamos cada dia reconhecer que de fato somos falhos, que somos pecadores, mas que temos um grande Salvador. E é por isso que nós estamos aqui, porque fomos resgatados por esse grande Salvador. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém.